Fala pessoal, sejam bem-vindos. Aula 6, Tidyverse, linguagem condicional. O que a gente viu na aula passada, né? Histogramas, gráficos de frequência, análise descritiva e relatórios em HTML. Hoje nós vamos ver a linguagem do Tidyverse. Veremos, além dessa linguagem, como inserir gráficos utilizando o ggplot. A partir do ggplot, nós vamos também aprender sobre uma nova forma, né, de transformar os dados do tipo zoo, que basicamente vai fazer com que a gente tenha uma lista, né, desses dados. E a gente vai perceber que essa lista ela pode ter várias dimensões, o que facilita muito a nossa vida, né, na hora da gente tentar entender o processo, né, de geração de dados. E aí a gente vai também saber fazer, antes de mais nada, né? Antes de mais nada, veja, fazer a reestruturação de dados. Então, tudo isso na aula de hoje. Vamos comigo. Meu Rzinho instalado. Aqui é o que eu vou ensinar vocês na aula que vem. A aula que vem, todo mundo vai aprender essa beleza aqui, ó. Deixa eu ver se index está tudo certo. About tudo certo e o teste tudo certo. Vamos rodar o sitezinho. Vamos tirar esse teste. Vamos deixar o teste aqui. Conjuntura econômica que eu vou eliminar. Pronto. Pronto, pronto. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar um site. Vamos lá, criar o sitezinho. Vou até fazer uma pausa aqui enquanto ele está criando o site. Se bem que ele já está fazendo, né? Vamos aguardar um pouquinho. Putz. Ele saiu com erro porque ele não achou o argumento. Tudo bem, vamos lá, veja. Vou ter que rodar esse cara aqui, o teste, para depois criar o site. Legal, o site criado aqui, ó. Você pode ver que não tem nada aqui porque basicamente eu não rodei. Então vou criar aqui o Knight da aula, Knight dos tópicos também. Aula 6, About. Também está tudo aqui no formatinho que eu queria. Tópicos, aula 6, tudo funcionando, tudo direitinho. Então esse site aqui ele permite com que você, caso queira, né, exporte as informações, trabalhe bonitinho, sempre da melhor forma possível. O conceito da aula está aqui, esse site vai ser para a aula que vem, né? Vou ensinar vocês inclusive a exportarem esse site, então calma, sem pressa. Vamos fazer para a aula que vem. Aula de hoje, tema Tidyverse, linguagem condicional. O que a gente vai fazer aqui? Vai aprender essa linguagem aqui, ó. Essa linguagem ou ferramenta, ela permite com que a gente comece a reestruturar os dados. Então ele já vem, quando você chama essa livraria, já vem com essa tabelinha aqui, ó. Table 1, chamei a livraria, ele já vem com essa tabelinha aqui, que é uma tabelinha de países bem simples, né, dizendo aqui casos de algumas doenças, né, no ano, né, repara que são ano 99 e 2000, só para a gente saber fazer uma reestruturação. Ele vem também com tabela 2, já uma tabela maior, onde na verdade é a mesma informação da tabela 1, onde você tem a divisão de tipos, se é caso ou população. E a tabela 3 você tem uma relação, né? Que relação é essa? De casos sobre população. Tá certo? Bem simples. Aí você tem aqui, ó, os dados divididos por anos, os dados divididos por anos tanto de contágio quanto
de tamanho da população. Aqui na tabela 1, o que eu vou fazer? Eu vou criar a tabela 1 para que ela me reporte as relações de casos para 10.000 habitantes. Então, nessa relação aqui para cada 10.000 habitantes, eu tenho 0,3 casos, 1 caso, 2 casos, 4 casos, 1 caso, 1 caso. Chegando então Brasil e China. Aqui eu vou pegar a tabela 1 e vou simplesmente dizer quantos casos eu tenho, né? Ou seja, para cada ano, qual é o total de casos. Deixa eu ver só se isso aqui está batendo. Ano de 99. Ele conta no ano, tá certo? E eu tô vendo o casos, né? Então, deixa eu só ver se isso tá batendo. Eu conto o ano e eu quero saber quantos casos em cada ano. Então, a soma de casos por ano, né? Então, em 99, se eu somar 741, 3737 e 212 mil, vou ter os 250, ou então 2099. Então perceba que você consegue fazer somas condicionais, né? Muito parecido com a tabela dinâmica que vocês fazem no Excel. Essa tabela dinâmica que é muito mais inteligente, né? Então já começamos a ganhar escopo, né? Então começamos a aprender a saber fazer uma tabelinha dinâmica só por essa linguagem aqui. Lembrando que esse termo aqui é para você dar continuidade nos códigos, sem precisar quebrar linhas, ou inserir linhas adicionais, ou inserir códigos em sequência. Isso aqui funciona como um código só, você depois pode botar até sobre a questão de fórmula, tá certo? Vou fazer uma pequena pausa e já voltamos. Bom, continuando então, rapaziada, aqui a gente está contando quantos casos, né? E aqui a gente vai começar a fazer as visualizações. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a livraria específica, né, de visualização de dados, a gente já falou sobre isso, que é o ggplot. É a livraria mais comum, mais padrão, né? É claro que tem outras, mas essa aqui eu acho que ninguém vai ter problema em instalar. Tomando um cafezinho aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar a livraria. O comando dela é sempre nesse padrão, tá? Então vou inserir para vocês. Vou inserir como comentário ggplot. Você vai inserir os dados. AS, você pode fazer assim, x igual, e aí pode botar o nome da variável, y igual ao nome da variável. Lembrando que quando você for pegar a class, para ver qual é a classe dos dados, ou ele é do tipo DataFrame ou TBL, tá? Então, ele não vai conseguir rodar suavemente, né, se não tiver nome nas variáveis. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente define qual é a estrutura dos dados. Aqui a gente está inserindo uma linha e esse grupo aqui ele permite com que eu altere exatamente a cor por causa da grupo. E o grupo vai ser definido pelo país. Então, quando eu fizer isso aqui, ele vai rodar para mim bem bonitinho. Lembrando que a cor, ele definiu a retinha, né? Que é o Geometry Line, por cinza. E para finalizar, além dele fazer tudo isso, você pode inserir mais questões, sempre com sinal de mais. Então você pode vir aqui em Lab, pode inserir um título, e no título eu vou inserir aqui, ó, exemplo gráfico. Você pode mudar o X, se eu não me engano é só fazer isso, o XLab, depois eu vou ver. Aqui eu vou botar em português casos, e Y, o tempo. Ô professor, tá ao contrário. Bom, só alterar, não tem muito problema não. Vamos ver se vai funcionar. Dado o início, Labs, se me perdoem, Labs. Opa, funcionou do jeito que eu esperava. E aqui você também pode inserir um caption, que é muito interessante, para você inserir uma legenda, né? Então você bota aqui a fonte dos dados, fonte, botar meu Instagram, Prof. Economia. Pronto, olha aí, ó, que bonitinho, rapaziada. Esse é o gráfico, esse é o exemplo, veja. Mas note, no entanto, que o nosso dado, ele tinha aí uma estrutura que não era uma estrutura muito padrão. Então a gente podia ali
a gente podia ter problemas, né, para identificar. Então vamos reunir esses dados aqui, ó. Mais uma vez na mesma livraria, table 4, tá vendo? A gente tem dados aqui de casos, obviamente, que estão em colunas para cada ano. Como eu quero juntar esses dados para poder identificar, o que eu vou fazer? Eu vou usar o comando getter, que é basicamente reunir, né? Quando você vai fazer um gathering, você está fazendo uma reunião. E aqui a chave vai ser conhecida como ano e o valor vai ser conhecido como casos. Então, olha o que vai acontecer. Agora o ano vai ser a chave e os valores vão ser transformados em casos. O mesmo ocorre para esse comando aqui, ó. Ó, o table 4, que agora é a população. Fizemos o mesmo exercício. Então, note que ocorreu que a gente transformou os dados que estavam em colunas em linhas, o que facilita muito para a gente organizar. Já a separação, olha o table 2 aqui, ó, onde a gente tem casos de população funcionando da mesma forma. O que a gente vai fazer? A gente vai conseguir construir uma nova tabela, só que a gente vai espalhar os dados da chave tipo e vamos chamar de valor. E esse valor vai ser definido pelo count ali do lado. Tá vendo? Conseguimos espalhar o tipo por casos e população. Bem simples, tá bom? Então isso aqui eu vou deixar salvo para vocês. Vou rodar de novo. E aí eu vou passar uns exercíciozinhos, né? Veja. Tranquilo, ó. Tá aqui o sitezinho, a gente vai poder até publicar esse site. Olha que beleza, olha que lindo. Veja, sitezinho publicado, ó. Material feito pelo professor Pedro Ivo. Tá aqui o sitezinho, tudo explicando. E aí, com base nessa aula, eu vou passar alguns exercíciozinhos para vocês. Então, isso aqui são os dados da aula passada. O que eu vou querer? Com base em dados, promova. Então, os dados vão ter que fazer um gathering, um spread. Então, você precisa de dados que estejam agrupados. Nesse caso aqui, os dados estão espalhados por colunas. Aqui os dados estão espalhados por linha. Na linha. Beleza. Aí eu quero, continuando estatísticas descritivas, eu quero gráficos por categorias, gráficos que sejam separados por cor e personalizar todos os gráficos, tá certo? E aí um bônus, um desafio, né, para quem quiser e quiser antecipar a matéria da aula, publiquem no site chamado Netlify. Eu vou botar aqui um exemplo meu, vou botar um link aqui. Façam um cadastro, publiquem lá e coloquem a resposta só em forma de link, eu já vou acessar direto. Vai ser bem legal para vocês. Professor, você vai ensinar isso? Vou. Mas se vocês quiserem utilizar o horário da aula para fazerem isso, também sem problema algum. Pronto. Então essas são as questões de hoje. Estou pausando a gravação, assistam o vídeo e utilize o material como recurso aí para vocês fazerem seus resultados. Lembrando que tem que ser dados novos, tá bom? Não pode copiar o dado do coleguinha não. Um abraço e até daqui a pouco.